saiu como um balão cheio de Pequim, tantos foram os xalamaleques que lhe dispensou o regime chinês. Agradecido com a promessa de Xi Jinping de não enviar armas para o Irão, ouviu, como contrapartida, o presidente da China avisá-lo para não se meter na questão de Taiwan e respondeu que não anda à procura de conflitos. Quem diria? O Air Force One tinha aterrado há pouco tempo em Washington e em Moscovo já se anunciava que também Putin ia a Pequim. Central em toda esta história, Xi nem precisa de sair de casa para mostrar que a sua diplomacia está a bater aos pontos a diplomacia norte-americana. Por cá, a reboque da reforma do Estado, fala-se de milhões e de vistos, mais de um tribunal e de usurpação de funções. Enquanto isso, a reforma laboral correu veloz da falta de acordo na concertação social para a aprovação no Conselho de Ministros e daí para o Parlamento. Quem vai aprovar? Satisfeito com o caminho percorrido, Montenegro vai fazer-se reeleger líder do PSD e continuar primeiro-ministro, fazendo a equiparação entre o Chega e o PS, aplicando aos dois partidos o não é não. E diz que quer uma maioria absoluta, embora as eleições sejam previstas apenas para 2029. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação de uma conversa entre Pedro Marques Lopes e Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia é de Gustavo Carvalho, a música do genérico é de Manuel Cisa Vieira. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva Pedro Marques Lopes. Como chegamos aqui a um momento em que a China, uma ditadura, aparece numa posição de centralidade diplomática, remetendo os Estados Unidos para uma posição de beligerante, desejando também a ajuda chinesa para resolver os problemas em que se meteu? Em primeiro lugar, deixa-me começar por aquilo que o Pedro e eu também fizemos a semana passada, que há aqui uma espécie de esfregar na cara: para o meu sistema é tão melhor que o teu. E é isso que neste momento a China está a conseguir fazer com a centralidade que está a ter na política internacional. Repara, toda a gente agora vai a correr atrás da China. A China a China fez com que neste momento o país que eles próprios fossem o país mais interessante, digamos, do mundo. O país onde toda a gente vai ter. Mas isto não nos diz não nos fala só sobre a China. Fala-nos sobre dois blocos muito importantes. Fala sobre os Estados Unidos e fala sobre a Europa. E isto quer muito dizer também que os Estados Unidos se deixaram ultrapassar, não no que diz respeito à sua importância comercial e à sua importância militar, mas a percepção, o poder é percepção. Às vezes esquecemos nisto, o poder é percepção. E o que hoje, neste momento, o mundo percepciona é que quem tem o poder é a China e já não é os Estados Unidos. E o poder ser percepção não é só neste âmbito, é em quase tudo na nossa vida, não é? Quer dizer, o poder existe se nós acharmos que alguém tem o poder. E isto acontece. Em segundo lugar, tem a ver com o sistema, esse tal esfregar na cara. Nós, no fundo, o Pedro Adão e Silva notava num artigo que escreveu esta semana que Xi terá dito a Biden numa determinada altura que os tempos que correm agora não estão para democracias, estão para poderes centralizados. E isto leva-me a outra conclusão, quer dizer, o problema não é dos poderes centralizados ou da democracia, o problema é mesmo da democracia, porque a democracia, desde o momento em que se polarizou as opiniões, em que as opiniões polarizaram e nós deixamos de ter diálogo entre as várias posições, foi aí que a democracia deixou de ter poder. Porque o que se acreditava em termos centrais na democracia era que a minha opinião,
sendo diferente da tua, eu prescindia de parte da minha opinião, tu também da tua, do teu dictate, e nós julgávamos que essa opinião, essa maneira de proceder, era melhor do que o meu próprio dictate. Isso acabou. Portanto, o mal não foi, mas isso já é eu contrapor ao Xi, coitadinho de mim, o mal não foi os regimes autoritários serem mais eficazes que os outros. Foi a democracia ter deixado degradar de forma a que não consiga tomar decisões que são, por definição, melhores que os regimes autocráticos. Pedro César Vieira, olhando para aquilo que conseguiu Xi Jinping nesta semana, de quarta-feira, recebendo dois líderes poderosos, que Trump, obviamente, que ainda é o líder do país mais rico e mais forte militarmente, mas também a Rússia. O que é que se passou aqui? Foi Trump que deixou o campo aberto para a afirmação da China? Não sei. Vamos lá ver. Eu também não acho que a China seja uma potência hegemónica, ou que os Estados Unidos deixam de ter poder na cena internacional. Pelo contrário. O grande problema que estamos agora a ver é que os Estados Unidos estão a usar o seu poder de uma forma que aposta na desestruturação do sistema internacional e consegue efetivamente ter impacto muito significativo em praticamente todas as esferas da vida coletiva. E continua a ser a maior potência militar, a maior potência económica, mais inovadora, etc. Portanto, não descartaria imediatamente os Estados Unidos. A verdade, no entanto, é o seguinte, é que não foi por causa dos Estados Unidos que a China deixou de fazer o seu percurso. De facto, a China, muito determinadamente, tenta recuperar o ponto central que sempre teve na história, do ponto de vista tecnológico, económico, etc. E pronto, está a fazê-lo. E consegue, de alguma maneira, dar aos seus parceiros algum tipo de previsibilidade e de estabilidade que nestes tempos onde as coisas são complicadas, Trump não dá e eles oferecem isso. Isso tem sido, obviamente, para Putin, tem sido aquilo que lhe tem permitido sobreviver. É a circunstância de a China, sobretudo, ter convertido num grande parceiro comercial para a Rússia. São mais de 200 mil milhões de euros o ano passado em trocas comerciais, importando petróleo e outros produtos energéticos e exportando tecnologia, muita ela de duplo uso, que permite reforçar o esforço de guerra russo. O facto de, por exemplo, juntamente com a Coreia do Norte, ter estado a influenciar a entrega também de material militar. Tudo isso tem sido indispensável para a sobrevivência da Rússia nesta guerra. Portanto, obviamente, a relação que existe é agora, obviamente, uma relação de dependência da Rússia perante a China e os chineses gostam de mostrar isso. Mas olhando para as consequências disso... Há dois pontos. Um tem a ver com a Rússia e com a China e outro com a Europa. Há uma razão estratégica fundamental, não é propriamente por convicções, há uma razão estratégica para a China ter apoiado ou continuar a suportar, no fundo, um bocadinho a guerra contra a Ucrânia. Quer dizer, é porque um império não, mas um país como a Rússia, enfim, mais ou menos imperial, se desfizesse a eventualidade de uma... só a longa fronteira que tem entre de uma países. Guerra perdida, percebes? De uma maneira que fosse humilhante para a Rússia e que desembocasse num país... enfim, no limite, numa guerra civil ou pelo menos uma desagregação de estruturasse o país, era muito problemático para a China, porque a China está ali mesmo ao lado. Mas acho que a China tem ido, quer dizer, não tem sido só uma preocupação de evitar a estabilidade, ativamente do tem ponto de vista interesse económico, em enfraquecer um bloco como o bloco europeu. E o segundo ponto tem relação à Europa. Não tenho absolutamente a certeza, porque isto é tão complexo. As relações entre a China e a Europa são também elas muito instáveis. A China precisa da Europa, designadamente como um mercado para as suas exportações. A economia chinesa cresce porque produz mais do que consome e, portanto, tornou-se uma máquina exportadora. Se os mercados internacionais se fecham à China, a China tem dificuldades.
tem conseguido ultrapassar esta questão das tarifas impostas pelos Estados Unidos, entre outras coisas porque tem exportado muito para o mercado europeu. Portanto, também o confronto com a Europa e o enfraquecimento da Europa pura e simplesmente não interessa. Nada. Não preciso dizer, é que nós esquecemos muito, era isto que eu ia lembrar, nós esquecemos muito que o mercado europeu ainda é o maior mercado do mundo, não é? Quer dizer, aqui a brincar, e portanto não nos convém aborrecer. Política e diplomaticamente a Europa tem perdido força e importância. Não digo que não. E aqui esta aliança de muito, China com a Rússia... Eu sou muito crítico em relação ao que tem Europa. acontecido na Europa, e acho que a Europa não tinha outra solução senão integrar-se mais. Mas a morte da Europa é capaz de ser uma notícia demasiado... Claro que é, exageradíssimo, é como a morte de muitos blocos. Olhando para as consequências de tudo isto, elas são económicas e são sobretudo para nações democráticas, com mais ou menos democracia liberal. Também os Estados Unidos sofrem com isto, mas não apenas. Pedro Cisa Vieira, a notícia por estes dias é que as dívidas públicas estão a subir, o preço do financiamento, e isso é mais um problema para as democracias, porque vão ter que cortar em algum lado para pagar mais juros, aumentar a dívida. Sim, quer dizer, tipicamente os títulos de dívida pública pagam juros a uma taxa fixa. Ou seja, se tu dizes assim, vou emprestar dinheiro à Alemanha a 3% ao ano, ou vou emprestar dinheiro a Portugal a 3,5% ao ano, isso significa, e durante 10 anos, isso significa que só vais cobrar esse juro. Ora, se a inflação aumenta muito, um juro fixo acaba por desvalorizar imenso a poupança que tu fizeste. Se a inflação está a 4% e tu estás a cobrar 3% de juros, estás a perder 1% ao ano. Portanto, o que é que nos diz o facto dos mercados estarem a cobrar mais para emprestar dinheiro aos Estados? É porque acreditam que a inflação vai subir. E vai subir ainda mais do que aquela que já está. E isso é muito complicado por dois motivos. Primeiro, porque é uma pressão adicional para as finanças públicas. Os Estados estão muito endividados, qualquer aumento de 1% na taxa de juros significa muita despesa pública ao final do ano. Muita despesa pública é ou mais impostos, ou menos despesa noutras matérias, etc, etc. Por outro lado, a inflação em si mesmo é uma coisa que deixa o eleitorado profundamente descontente. O último surto de inflação que nós tivemos, que foi em 2022-23, por causa da guerra da Ucrânia, fez vários governos perderem as eleições. Só não perderam as eleições os governos que não tiveram eleições durante os anos inflacionistas. Até o nosso governo, podemos pensar que o Partido Socialista teve aquele resultado resvés e não ganhou em 2024 porque ainda havia o efeito da inflação. A inflação é uma coisa tão destrutiva da opinião pública e dos eleitorados que os governos são vítimas disso. E por isso, obviamente, para governos que dependem do voto do povo, a inflação e a subida da taxa de juros em consequência disso é uma coisa muito complicada. E olhando para o governo português, antecipas que também venha a ter problemas a este nível? Nós também estamos com uma inflação a crescer, os juros aqui não crescem tanto como noutros países da Europa, mas também têm crescido. Eu acho que sim, quer dizer, como eu digo, todos os governos sofrem politicamente com a inflação. E não adianta tentar explicar, isto é um problema que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia e, portanto, o petróleo aumentou e o gás natural. As pessoas dizem assim... Então a crita do subprime não foi do Sócrates? Pois. Portanto, é sempre o governo que está em funções que paga as favas do descontentamento económico dos eleitores. Mas no caso do governo português, há uma coisa adicional. É que é muito evidente para toda a gente que este surto inflacionista tem uma razão, que é a razão Trump. Tal como o surto inflacionista de 2022 era imputável a Putin, que fez uma guerra que teve essa questão, este surto inflacionista tem por motivo uma guerra de escolha de Trump, que por sua iniciativa ou por iniciativa de Netanyahu vai dar ao mesmo, criou uma coisa que muito imediato, muito rapidamente, em questão de semanas, provocou uma inflação grande que ainda vai crescer mais. E o grande problema é que Trump se tornou uma figura tóxica na Europa. Completamente. Na Europa? No mundo? Mas na Europa, tu repara, a AfD cresceu nas sondagens nos últimos dias porque disse mal do Trump e do ataque à guerra da Ucrânia, do Irão.
A Giorgia Meloni, amiga do Trump, afastou-se e disse: nós não estamos contigo. O que eu acho que o governo português tem de problema adicional relativamente aos outros governos da Europa é que se colou demasiado a Trump e à guerra. E podemos depois falar sobre as declarações do Marco Rubio. Isto é, enquanto que, olha, por exemplo, eu já li análises que dizem que um dos problemas que o Keir Starmer teve junto do eleitorado é que 80% dos eleitores britânicos achavam que o governo britânico tinha sido muito seguidista relativamente a Trump, e olha o que eles disseram. E há exemplos do contrário, não é? De terem ganho no Canadá, na Austrália. Exatamente. De terem mas, afrontado... Portanto, ser seguidista, ter uma imagem de ser seguidista relativamente a Trump, que é visto nas opiniões públicas como causando inflação, é uma coisa tóxica para um governo. E eu acho que, por isso, este governo tem um problema. Deixa-me só pegar por este lado. Eu tenho muitas dúvidas. E até porque a seguir queria-te ouvir deste tema que o Pedro também já lançou das declarações de Marco Rubio e o debate cá em Portugal. Não? Não, olha, eu ia por aí. Lá está. Eu sou um obcecado pelo tema memória, até porque tenho pouca. Mas convém lembrar que Luís Montenegro e Hugo Soares, respectivamente a primeira e a segunda pessoa, as pessoas mais importantes que têm mais poder neste momento neste país, e não sei bem se é Hugo Soares ou Luís Montenegro, quer dizer, são os dois, digamos assim, um duo dinâmico. Esse duo dinâmico, caso os senhores não se lembrem, aqui os presentes e quem nos está a ouvir, disseram durante as eleições americanas que tanto lhes fazia, mas que também disseram que tanto Trump lhes fazia seguro como ventura. Como a senhora, que eu não me estou para falar de memória, não é? Trump ou... Ajuda-me, Pedro Cisa Vieira. Trump ou Kamala Harris. Ou Kamala Harris. Estávamos os dois, não é? Exatamente, fez tão bem o seu papel. Exatamente. Trump ou Kamala Harris, como tanto lhe fazia ser seguro ou pelos vistos, André Ventura. Portanto, não me admira esta história do Marco Rubio. É evidente que o partido, que o governo português fez uma triste figura neste processo, mais por aquilo que anunciou ou mais por aquilo que se deixou falar do que próprio. Eu também acho que o governo... Mas foi a linguagem do líder parlamentar do PS ou não? Ou faz parte da retórica política? Eu não é para perdoar, nem pouco mais ou menos, o Eurico Brilhante Dias, mas quer dizer, quando se pode criticar o Eurico Brilhante Dias por aquela retórica parlamentar, só quem não acompanha ultimamente os trabalhos parlamentares... do partido que fizeram isso, não é? Paulo, mas nós já sabemos que os camaradas do o Partido Socialista, todos os partidos quando estão na oposição têm estes problemas. São sempre um ou dois camaradas. Não, são sempre os mesmos. E depois é assim. Não são sempre os mesmos. E depois é assim, quando os partidos estão na oposição, há sempre isso. E depois nós sabemos que há pessoas que, calma com o que eu vou dizer, mas eu vou dizê-lo claramente. Há pessoas que ganham, que fazem o seu caminho na opinião pública por serem de um partido criticando. Há várias. Já havia no PSD e agora há muito no PS. Quer dizer, só o valor de mercado deles como comentadores é o facto de serem do Partido Socialista e criticarem o Partido Socialista. Que é a mesma coisa, já aconteceu isto com o PSD e provavelmente vai acontecer. Mas é isso que acontece. Sim, o governo português esteve muito mal nesta história do Marco Rubio. Sim, era expectável. E não acho que isto vá prejudicar o governo. Eu acho que... Mas entra aqui nesta colagem excessiva do governo? As declarações do Marco Rubio são uma nota de pé de página a que ninguém no mundo ligou. Somos gente. Dizer que o governo fica envergonhado perante o mundo por causa daquelas declarações não é verdade, porque ninguém liga àquilo. Mas é muito mau internamente. Eu acho mesmo que é mau. Porque o que aquilo revela é que quando tenta dar um exemplo de um país que não coloca qualquer espécie de travão, de crítica, de reparo, de rebuço relativamente à intervenção no Irão, espontaneamente lembra-se de Portugal. E isto para os portugueses é que faz impressão. Se a minha tese, que é os eleitores europeus não gostam do Trump
E neste momento associam a proximidade a Trump a proximidade de alguém que desencadeou Tem complicado a vida às pessoas. Isso é um problema muito complicado. O Paulo Rangel percebeu imediatamente que era muito complicado. Apressou-se a desmentir, etc, porque sabe, tem algum instinto político e percebe que aquilo é tóxico para o governo português. Mas há uma coisa em que, apesar de tudo, independentemente das declarações do Marco Rubio, que só tornaram evidente uma coisa que já era muito visível para todos, é que há, de facto, no governo português, uma hesitação estratégica trágica. Que tem a ver com o seguinte: Portugal, do tempo democrático, teve algumas coisas que foram, digamos assim, constantes da nossa política externa. Duas delas era o atlantismo, a proximidade ao Reino Unido e aos Estados Unidos. O que eles dissessem estava bem. E nós faríamos assim. Porquê? Porque a nossa independência ao longo dos séculos tem a ver com a Espanha, não? Dependeu sempre da proteção de alguém que está do lado do Atlântico contra o inimigo espanhol. Essa foi sempre uma constante da nossa democracia. E a outra constante era a integração europeia. Ou seja, Portugal, democrático, sempre quis estar na linha da frente da integração europeia. Quisemos estar no euro logo desde o início, quisemos estar em Schengen, quisemos participar nas missões de paz, etc. Isto sempre foram constantes da nossa política externa. E isto era fácil porque os dois estavam muito alinhados. Política externa, aliás, sempre foi Não, mas não é isso. Os Estados Unidos e a União Europeia estavam completamente alinhados e, portanto, ter como pilares da nossa política externa, estar próximos dos Estados Unidos e estar na linha da frente da era uma coisa natural. Era uma coisa que se reforçava mutuamente. Mas agora estão em conflito. E mesmo os governos mais atlantistas da Europa, o governo britânico, o governo alemão, dizem assim: nós não podemos dizer que sim a tudo e nós temos que reforçar a nossa autonomia. E o governo português ou não pensa sobre isso, ou se pensa, e eu já ouvi o Ministro dos Negócios Estrangeiros fazer afirmações disso, diz assim: a nossa relação com os Estados Unidos é a mais importante de todas. E se for preciso estar do lado dos Estados Unidos contra a intenção, nós preferimos estar nessa tensão. E isto é um drama. É mesmo um drama. Acho que é uma coisa complicada para Portugal. O caminho que estas coisas estão a tomar na cena internacional vão obrigar a fazer uma escolha, um compromisso, e eu sugeria que Luís Montenegro, que muitas vezes invoca o exemplo de Cavaco Silva, ouvisse Cavaco Silva sobre estas matérias. Porque Cavaco Silva, ainda esta semana, deu uma entrevista a dizer: atenção, que a Europa precisa de apostar mais na integração e precisa de se tornar mais autónoma relativamente aos Estados Unidos. E parece que Luís Montenegro só ouve o Cavaco Silva quando ele diz: é preciso ir para eleições. Exato, e não houve relativamente ao que fazer depois de se ganhar as eleições. Vamos lá, Cavaco Silva tem mais a ensinar. Temos muito caminho para percorrer antes de chegar aí. Há claramente um problema de política internacional no nosso governo, que é uma coisa que... Temos que sair daqui para ir... Há muita coisa nacional. Um segundo. Mas isto é nacional. Já te digo. Isto é nacional. Mais nacional do que... Há um problema grave sobre política internacional no nosso governo. E eu tenho muita pena de dizer, mas é o seguinte: é sobretudo fruto de uma profunda ignorância das pessoas que estão como Primeiro-Ministro e próximas do Primeiro-Ministro. Porque há outra, que é o Paulo Rangel, que pode ter todos os defeitos do mundo, que reage mal em muitas circunstâncias, que às vezes vai para uma linguagem quase buçal, mas é um homem inteligente e sabe daquilo que está a falar. Sim. Isso, o Paulo Rangel pode ter todos os defeitos, mas é um homem que sabe. E, lamento dizer, Luís Montenegro e Hugo Soares percebem com certeza muito de políticas das concelheiras e distritais e percebem muito pouco isto do é que mesmo é a um política tema. internacional. Isto é mesmo um tema de fundo e eu tenho a impressão que não há suficiente discussão no governo sobre estas questões. Pois, provavelmente, Rangel está mesmo a falar sozinho. Pois está. Porque não tem E eu com acho quem que a falar. falta de É porque não tem com quem e falar. a falta Claro. de discussão destes temas leva-o a cometer estes erros de hesitações estratégicas que podem ser fatais para Portugal. Vamos lá olhar para outro tema, para o Tribunal de Contas e a proposta de reforma do Estado que passa por aqui, do Governo. O vídeo, precisa ver, o vídeo do Tribunal de Contas denunciando que a proposta do Governo esvazia o Tribunal e retira do escrutínio prévio metade dos gastos, cerca de 5 mil milhões. É autodefesa ou entrada injustificada no debate político?
É as duas coisas. É as duas coisas. Muitas vezes falamos que nós não podemos deixar a dizer que a justiça que a política não interessa à justiça. E temos dito várias vezes que Sim, o Estado o sistema político tem que se interessar sobre a organização da justiça. Mas o Tribunal de Contas não é um tribunal qualquer. O Tribunal de Contas tem, sobretudo nos últimos 15 anos, a partir, digamos assim, de maior pressão financeira, tem-se assumido como uma espécie de poder executivo alternativo. Político, direto. Um tribunal avalia a legalidade da atividade administrativa. O que o Tribunal de Contas faz é ir muito além disso e dizer: eu acho que vocês não deviam ter dito isto, eu acho que vocês aqui não deviam fazer uma parceria pública ou privada, eu acho que vocês aqui a fazer esta obra seja, não mas têm mais que mudar o projeto Foi antissísmico. mais aí que entrou na política do que propriamente nesta reação. Sim, e nesta altura... Não, essa reação é profundamente política. Esta reação, que é uma mudança do Estatuto do Tribunal de Contas, pura e simplesmente em matérias onde é uma opção do legislador fazer, nem sequer a Constituição diz nada sobre isto. A Constituição diz que há um Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas dá parecer sobre a Conta Geral do Estado e a Conta das Regiões Autónomas e efetiva a responsabilidade financeira dos titulares da administração pública. Estas são as demais competências que o legislador lhe atribua. A fiscalização prévia não é uma competência constitucional do Tribunal de Contas. E aquilo que me parece é que o Tribunal de Contas, nos últimos anos, tem de tal maneira invadido a esfera de decisão e de competência daquilo que é a administração pública, que tem encaminhado toda a administração para uma situação de ou medo, ou paralisia, ou contratar sempre pelo preço mais baixo para não ter controvérsias nenhumas, e isso acaba por sair muito caro ao país. Pedro Mais Sopes, deixa-me colocar-te uma pergunta, só para eu ter alguma coisa para fazer aqui. E o Tribunal, e já agora o Tribunal pode dar um parecer sobre se acha bem a lei a sua lei de organização e processo está correta ou errada. Mas dizer assim, não se deve legislar neste sentido e fazer vídeos de propaganda. Agora deixa-me lá. Agora deixa o Paulo Baldaia ganhar o dinheiro dele. Justificar o meu salário. O Mecanismo Nacional Anticorrupção e o Conselho Superior do Ministério Público juntaram-se ao Tribunal de Contas nas críticas à proposta do Mecanismo Nacional Anticorrupção. Certo. E dizem, tem pareceres, estas duas entidades em que apontam, vamos por aí, então. É presidido por quem? Por um juiz que já esteve no Tribunal de Contas. Eu sabia. A pergunta foi retórica. Sim, então também há um conflito de interesses, deve ser isso. O juiz. Um juiz que for pai não pode estar no Tribunal de Família. Apontam para risco de maior impunidade e corrupção na reforma da lei do... Há efetivamente esse risco ou não? Pronto, consegui fazer a pergunta. Não, a pergunta é excelente. Obrigado. Mas a pergunta é excelente e já tem em si deve mesmo... ter sido a pergunta mais fácil que eu fiz. Não, e a pergunta é excelente, mas tem em si mesmo a resposta. Quer dizer... É retórica. Não é retórica, é diferente. Bem, começando pelo primeiro ponto. Quando o assunto aqui há uns meses, aqui no nosso programa, foi o Tribunal de Contas, eu confessei que era um tema que eu não tinha bem estudado. Vocês podem não se lembrar, mas eu lembro. E depois tive tempo e vi muitas coisas, algumas coisas que me deixaram profundamente impressionado. Profundamente impressionado. Há decisões do Tribunal de Contas onde se diz claramente, onde se faz claramente, mas de uma maneira nem disfarçada, julgamento político. Julgamento político. Se quiseres, para os ouvintes não se confundirem, não é julgamento sobre a bondade, sobre se está certo ou errado, uma decisão que a administração toma. Isso é o julgamento. Não é política partidária, é dizer assim. A decisão devia ser outra. Das minhas palavras. Portanto, confusão sobre as minhas palavras. Pois. Tu é que sabes. Não é isso. Não sou eu que sei. Quando eu digo julgamento político, é exatamente um julgamento político que é melhor para a comunidade. Okay? Isto e o Tribunal acha que pode decidir no lugar do governo. Eu li várias que o Tribunal diz isto, autarquia, fazendo um resumo, isto não é bom para a comunidade. Isto não devia ser feito aqui, devia ser feito ao lado. Isto existe.
E não é para isso que o Tribunal de Contas existe. O Tribunal de Contas existe para aquilo que o Pedro Cisa Vieira. Segundo ponto, isto é muito importante e é exatamente uma fotografia de dos muitos problemas que nós temos. Um dos problemas, que é um Estado, que é uma coisa absolutamente corporativa. A dada altura, uma determinada instituição consegue, enfim, entre aspas, por acaso não é só entre aspas, usurpar poder, ficar com esse poder e depois não quer tirar esse poder porque senão perde a sua lógica própria de existir. Perde a força, perde o poder. Não, vai para lá daquilo para que foi feito. O terceiro é que o que é muito grave é o aproveitar, e isso vai de encontrar a tua pergunta, do ar dos dias, do ar do tempo. O discurso que fez o mecanismo anticorrupção é exatamente igual ao que fez o André Ventura. Exatamente igual. Então porque deixa-me ir já para aí. se parte sempre do princípio... Não, isto é rápido, é muito rápido. Parte-se sempre do princípio. Isto está instalado nessa cultura. Parte sempre do princípio que, na dúvida, há corrupção. Na dúvida, os políticos são os vigaristas. Na dúvida, aquele projeto que ali pomos é uma vigarice. É para alguém ganhar dinheiro. Portanto, Ventura e mecanismo anticorrupção. Mas se não é o Chega que vai aprovar esta alteração, e não é, está visto que não é, deve ser o PS a estar disponível para negociar com a AD e arriscar esta campanha de que está a falar o Pedro Marcos Lopes, que vai apontar ao Bloco Central como estando interessado em facilitar a corrupção. É isto que vai acontecer. Quer dizer, eu acho que isto obviamente não é para facilitar a corrupção. Aliás, isso é tão absurdo. É tão absurdo que é assim. O André Ventura não pode ao mesmo tempo dizer que a corrupção está instalada e depois dizer que o Tribunal de Contas, que funciona nos mesmos termos há 25 anos, é que evita a corrupção. É que se fosse assim, então não havia corrupção e eles não tinham um argumento. Portanto, obviamente, a intervenção do Tribunal de Contas não é feita para isso e nunca impediu a corrupção, porque o que eles veem não é isso. Agora, o tema todo é o seguinte, obviamente isto não tem a ver com corrupção. O que eu acho é que há duas reflexões que nós temos que fazer. A primeira é a grande frustração dos cidadãos com o Estado. Não tem a ver com democracia, tem a ver com não entregam o que prometem. Dizem que vão fazer um hospital no Algarve, andam há 20 e tal anos para isso. Dizem que vão construir 26 mil casas para os 50 anos de 25 de Abril, não entregaram uma. Dizem que vão fazer o hospital de Lisboa Oriental, também há 2 décadas a falar-se disso e não se consegue entregar. Dizem que vão fazer habitação pública, creches, escola, têm dinheiro do PRR e não fazem. E nós temos que pensar de mente aberta porque é que isso não acontece. E há muitos fatores que levam a que isso não aconteça. Há muitos fatores. Burocracia no Estado. Mas não tenho dúvidas que as regras que neste momento norteiam a contratação pública e a forma como o Tribunal de Contas as fiscaliza leva a que seja extremamente difícil a qualquer governo, a qualquer Câmara Municipal, concretizar os seus programas. As regras de contratação pública, o funcionamento do Tribunal de Contas existe para garantir que as coisas são feitas em benefício da comunidade com um mínimo de controle da forma como essas competências são exercidas. Mas não respondeste à minha pergunta. Deve ser o PS a fazer essa negociação, não? Vou responder. Impondo uma fiscalização sucessiva mais eficaz que aquela que existe agora. Qualquer partido, e já agora qualquer cidadão que queira ver o Estado a funcionar, tem que criar as condições para que as regras de funcionamento do Estado permitam esse funcionamento. Um partido como o Partido Socialista, que é um partido do governo, que já acumulou frustrações no governo, nas autarquias locais, sobre a dificuldade de concretizar projetos, tem que dizer assim, nós precisamos mesmo de mudar para podermos passar a exigir ao Estado que faça aquilo que nós precisamos. Isto não é uma coisa, não é uma bandeira de um partido. Isto é assegurar que as instituições públicas conseguem responder. Isto é uma coisa, isto não é nada. E claro, é assim, obviamente, o André Ventura vai dizer que é para facilitar a corrupção, os juízes do Tribunal de Contas, que além do mais têm ali, estão a ver que se calhar não vão ter tantos lugares e não vão ter a mesma remuneração, etc., vão dizer isto é uma coisa que vai pôr em causa as finanças públicas. Não,
É pensar de forma aberta se nós precisamos ou não que o Estado funcione de maneira diferente. E não podemos exigir que funcione de maneira diferente se lhes deixando impomos as coisas mesmas sempre regras. iguais. Pedro Marcos Lopes, a mesma pergunta. O PS deve estar disponível designadamente impondo mais condições de fazer a fiscalização que deixa de ser prévia a sucessiva, ou seja, a posteriori, para que não fiquem dúvidas sobre a boa vontade do poder político. Nós falamos, toda a gente enche a boca com a palavra reformas. É a primeira vez que este governo, em 2 anos, apresenta algo com pés e cabeça, pensado... Se a reforma do Estado fosse só isso, Não, era muito claro, pouco, está bem, mas sim, mas está a fazer outras coisas. Pensado, refletido, é este dossiê. O Partido Socialista tem, não é deve, o Partido Socialista tem de concordar com os princípios fundamentais que estão nesta reforma. Tudo o resto são detalhes. Se vai haver mais fiscalização à frente... São detalhes. Fazer mais fiscalização... Obviamente que a fiscalização existe. Se tu me disseres é preciso mais meios para fiscalizar... Mas isso não são princípios fundamentais. Não, estou a falar de condições de fiscalização sucessiva. O que eu digo... Os princípios da fiscalização sucessiva já estão determinados. Paulo, também, vamos devagar, também convém ver quais são os meios que neste momento o Tribunal de Contas tem. E não me parece, salvo melhor opinião, que o Tribunal de Contas esteja tão limitado de meios como o que consta. Que também convém fazer um trabalho, também convém pôr isso em perspectiva. E, portanto, obviamente, o Partido Socialista, isto é uma medida importante para o país, o Partido Socialista tem que aprovar. Estamos já a dar um salto para a legislação laboral, porque o Governo... Agora, porque o Chega não está interessado em que o país funcione. Não, isso é evidente que não está interessado em que o Estado cumpra as suas tarefas fundamentais. Nesta história não está de todo interessado. E chapou para o Dr. Matias. Vamos para outra que tem a ver também com o Chega, lá chegaremos, que é a legislação laboral. O Governo recuou ao ponto de voltar a considerar necessário, por exemplo, que uma mãe apresente comprovativo médico de que está a amamentar para poder usufruir do horário logo que o pede, e não apenas a partir de 1 ano de idade, como chegou a estar previsto na Concertação Social. Pedro Marcos Lopes, está o Governo outra vez a usar uma estratégia que é põe tudo na proposta para depois poder deixar cair uma série de coisas. Não vou falar, nós já andamos a falar disto há 9 meses, não é? Entretanto a criancinha não nasceu, portanto eu não vou repetir todo o meu repúdio perante esta proposta, nem penso que aquilo que chegou à Assembleia da República seja minimamente, que modifique minimamente o que são as traves mestras desta proposta. Eu continuo a dizer algo, vou acrescentar 2 ou 3 coisas que me importam neste momento. A primeira é que ainda estão por mostrar os estudos que levaram a que se fizesse esta proposta de reforma. E comente como é que ela aumenta a produtividade e a competitividade. Ainda estão por mostrar o que se pretende atingir, em termos quantitativos, com esta reforma. Porque isto, enfim, é rápido aquilo que eu vou dizer, isto faz-me lembrar muito algo que eu há mais de 20 anos digo quando faço estes programas e outros. Nós temos um péssimo hábito em Portugal, no que diz respeito aos governos, e não é só nos governos, nas empresas isto também acontece, de avaliar aquilo que fazemos. De chegar ao fim de um processo... Temos o péssimo hábito de não avaliar. De não avaliar. É que tu disseste de avaliar. Então peço desculpa. De não avaliar. É que nós chegamos ao fim do processo, ao fim de um determinado período e não avaliamos. O que é que aconteceu. Não avaliamos. E em termos de políticas públicas, eu farto-me de ver, não é só desta vez, que se muda algo e muda-se de forma estrutural... E não se faz a avaliação daquilo que está para trás, porque é que se muda, quais são os efeitos da mudança. Isto acontece em quase todos. Portanto, é tudo muito intuitivo. Isto o que vai ser, e para terminar, e ainda à parte política, eu estou convencidíssimo, volto a dizer o que disse, que o Chega vai, com meia dúzia de coisas que não têm interesse nenhum, um dia de férias, uma coisa qualquer, que vai aprovar, porque eu insisto, já aqui disse, volto a dizer, e dizer milhares de vezes. O líder do Chega, é o único que pensa no meio daquilo tudo, o líder do Chega percebe uma coisa muito bem.
Os eleitores do Chega não votam no Chega por causa da legislação laboral ou meia legislação laboral. Podem-se chatear muito depois na altura. Votam por outras razões. E ele sabe isso. E assim, tem um ganho de causa. A trocar por qualquer coisa. E é que vai trocar por qualquer coisa. Veremos depois como é que corre a revisão constitucional. Pedro Cisa Vieira, o Presidente foi acusado por socialistas e sindicalistas de estar a fazer o jogo do Governo quando pressionou para que houvesse um acordo na Constituição Social e acaba com o dedo da Ministra apontado por ter empoderado a UGT por não assinar acordo ao dizer em campanha que vetaria uma proposta que não tivesse, que deixasse a UGT de fora, basicamente. Acho que também foi uma coisa que a Ministra disse en passant numa entrevista e não lhe quis dar essa. Não lhe quis dar essa. Aliás, ela disse mesmo que não teria sido isso que o Presidente pretendia, mas o efeito que aquilo deu foi esse apoderamento ao UGT para parar. Mas, enfim, é uma questão de interpretação. Eu, na verdade, não sei como é que vai terminar este processo. Parece-me que sabemos desde o início que o Partido Socialista, na ausência de um acordo em concertação social, votaria sempre contra esta proposta, mesmo que depois na especialidade venha a tentar introduzir algumas alterações. Portanto, a grande dúvida é o Chega. O Chega acha ou não conveniente aprovar isto. Não sei se já tem um negócio feito com o Governo, não sei se não, mas quer dizer, nesta altura aquilo que me parece relevante é o seguinte. Esta foi uma proposta em que o Governo de Montenegro de alguma maneira se empenhou e é que deu muita importância política. Se eu conseguir, se não o conseguir, melhor dizendo, obviamente vai dar uma noção de impotência e de incapacidade de concretizar algo em que se empenhou muito significativamente. Também vai, como diz Pedro Passos Coelho, vai ter um argumento para pedir uma maioria. Não é? Se para o conseguir der muitas concessões ao Chega, as concessões que já estava disponível para dar ao GT, etc., e conseguir, pronto, quer dizer, eu também acho que tem um efeito positivo, que é nós ficarmos mesmo a saber de que lado é que o Governo está nas matérias que interessam às pessoas e à vida daquelas pessoas que vivem do seu trabalho. Portanto, acho saudável. Não gosto da proposta, mas olha, ao menos aqui não é uma coisa em que os portugueses ficam a saber o que é que o Governo pensa sobre o mundo do trabalho. E passamos para Montenegro, que antecipou o Congresso do PSD para responder às críticas de Pedro Passos Coelho, até o desafiou a avançar na altura, sem citar Pedro Passos Coelho, obviamente, sem o nomear, aliás. Na apresentação da sua candidatura até se referiu aos que falam, mas depois não fazem. O Primeiro-Ministro é líder do PSD, apareceu em tom de campanha eleitoral, faltam 3 anos. Pergunto, Pedro Marcos Lopes, se é excesso de entusiasmo a falar do caminho para a maioria absoluta? Tanto mais que as sondagens não mostram esse caminho, mas pronto, mas falta muito tempo. Isto, quer dizer, cada um faz o que diz o que lhe apetece, não é? Acho perfeitamente normal e não me atrevo a contrariar o desejo de Luís Montenegro. A questão das sondagens também não se levanta. Acho um bocadinho ridículas. Acho um bocadinho ridículo o entusiasmo, sim, por exemplo, do Partido Socialista, sim, com as sondagens. Quer dizer, está uma sondagem lá na frente. Não é uma, são várias, mas sim, está tudo empatado lá na frente. Umas sondagens que são feitas sem termos um horizonte eleitoral valem o que valem, quer dizer, que é muito pouco, ou muitíssimo pouco. Quanto à pretensão mas peço então que olhes para o facto de Montenegro estar a pensar em eleições, nesta altura. Ele que o Montenegro isto é estabilidade e ir até 2029. O Luís Montenegro está-se a precipitar naquilo que eu pensava que ia ser o seu caminho estratégico. Eu achava, continuo a achar, que ele ia seguir a tática do Dr. Cavaco Silva, que o Pedro acabou de dizer, que era provar que não poderia fazer mudanças no país e depois chegar a uma certa altura e havia de pedir a maioria absoluta. Não é isso que está a fazer. Não está, porque está a pedir a maioria absoluta antes de dizer que não pode fazer as reformas, se tu perceberes. Ele a única sim, mas nesse suposta... discurso, aquilo que eu disse sobre os que dizem e não fazem, tanto se pode aplicar a Pedro Passos Coelho, como se pode aplicar Pedro, ao PS, ao Chega. Paulo, pode-se aplicar. A questão é esta.
Cavaco Silva, nos anos 80, a estratégia que disse é: nós temos estas coisas todas para fazer. E depois Vocês não nos... beneficiou de duas coisas. De uma moção de censura Claro, da Paulo, oposição de tá esquerda bem. e de um presidente Paulo, de esquerda que lhe Paulo, deu a mão claro, e o levou Paulo, para eleições. Paulo, mas tudo bem. Se tivesse lá Mário Soares e não havia Paulo, maioria mas tudo absoluta. bem. A grande questão é que há uma parte que tem de ser feita. Eu estou a falar da parte que ele pode fazer. E a parte que ele pode fazer é propor um conjunto de reformas, entre aspas, que detesto a palavra. Esta, por exemplo, não é reforma nenhuma, a reforma laboral, é uma contra-reforma. Fazer um conjunto de propostas e depois dizer: olha, nós não temos condições, já fomos a isto, já fomos àquilo, já fomos àquilo outro. Isto aqui, de facto, só vai lá com maioria absoluta. Há um ponto importante. Nós devemos ser o único país na Europa, talvez o único, eu arrisco o único, que não é governado por uma maioria sustentada no Parlamento. Isto é, quer dizer... isto é um apelo à não governabilidade. Não sei. Mas tivemos uma legislatura completa com António Guterres de 95 com mais a 99. Com menos um. Não, tem empatado a partir de 99. Paulo, de 95 a 99 Paulo, era minoritário. muito bem, ok. Então diz-me na Europa hoje um governo, um único. Diga-me um. Diga-me um. Que seja, que tenha este. Portanto, isto não é, ainda para mais... Não há. E, portanto, isto não é governável. Agora... Ele, se quer fazer esse discurso para pedir uma maioria absoluta, ao menos proponha coisas. Mas quando propõe, porque eu já percebi que ele é o único caminho que ele tem a propor estas coisas. Porque tu não falaste disso. Mas eu aproveito e ponho o carro à frente dos bois. Ele disse algo de gravíssimo nesse discurso. De para lá de grave. Que foi aquele paralelo que fez. Entre o PS e o Chega. Eu acho que isso devíamos estar todos a falar, peço desculpa. Já lá volta, aqui mas a pergunta. Não, está bem, de acordo, eu sei que sim, mas de acordo. Mas é isso que condiciona também aquilo que ele disse em relação às maiorias absolutas. Isso é de uma gravidade sem nome. Quer dizer, uma pessoa que tem o descaramento, um líder do Partido Social Democrata, pilar da democracia portuguesa, com o Partido Socialista, com quem fez todos os acordos relevantes para este país evoluir nos últimos 50 anos. Olha, ainda há bocado falávamos de política europeia, que tiveram sempre de acordo. Há alguém que põe um partido democrático onde pode ter diferenças de opiniões com o Partido Socialista, com o Chega, para mim está apresentado. E de facto precisa de uma maioria absoluta. Pedro Cisa Vieira, tens aqui 2 pontos para onde lhe pegar, podes escolhê-los, ou o facto desta normalização de Chega ou da equiparação com o Partido Socialista, ou a questão de perceber porque é que Montenegro está agora a falar de eleições quando elas só estão previstas para daqui a 3 anos. Eu acho que, francamente, o segundo tema é mais interessante, que é o que é que pensa Montenegro? Ou seja, há bocado fazer-se o paralelo com Cavaco e de Cavaco ter em 87 beneficiado numa dissolução do Parlamento e ganhou umas eleições com maioria absoluta. Mas há uma diferença fundamental. Vamos ver. Eu não tenho simpatia nenhuma pela personalidade política que Cavaco Silva construiu durante os anos de governação. Não tinha. Mas a verdade é que eu tenho ouvi uma conferência dele há meses atrás, que é uma conferência de um estadista com um estatuto raro na Europa hoje em dia, um homem que vai fazer 88 anos agora, salvo eu, e que pensa as questões do mundo com uma clareza. O que é que deve ser o posicionamento de Portugal, quais são os desafios que se nos colocam neste novo mundo, com uma clareza óbvia. E isso era Cavaco Silva em 86, 87. Tinha um governo extremamente dinâmico. Era muito claro o que é que Cavaco Silva queria para o país e podia estar sistematicamente a dizer: eu quero isto porque preciso disto para atingirmos este objetivo, e eles não me deixam. Isto era várias vezes. Francamente, nós não sabemos o que é que pensa Montenegro. Eu não sei o que é que Montenegro quer para o país. Reparem, ele apresentou-se nas legislativas em 24 dizendo: nós não nos conformamos com o ritmo de crescimento do país. Portanto, o grande desígnio era crescer mais depressa. Crescer mais depressa, acima de 3%. Dizer que se crescia acima da média da União Europeia não bastava. Temos que crescer. E depois a outra coisa que dizia Mas era... também dizia, ou diz agora, que a reforma laboral é para permitir um crescimento maior. Também dizia que tínhamos que colocar os serviços públicos a funcionar melhor. Eu acho que ele está... E o exemplo típico era a saúde.
A verdade é esta. Saúde, educação. A verdade é esta. Vários. Eu não vejo nem a clareza de propósito, nem a clareza nas políticas públicas que propõe, nem explicar que parceiros precisa para cada uma dessas políticas, como é que vai conversar. Não vejo isso. E, portanto, vejo pura e simplesmente um argumento que é: nós somos o centro entre dois partidos que são muito extremistas, que é o PS e o Chega. É o partido do meio. Eu francamente não acho que isso seja suficiente para mobilizar eleitorado e dar-lhe força política para as mudanças que ele quer fazer no país, sejam elas quais forem, que eu ainda não percebi muito bem. Portanto, acho que aqui esta moção é apenas mais do mesmo. E eu tenho receio que nós temos este problema que eu tenho falado muitas vezes. Nós continuamos a ter o eleitorado muito imobilizado em 3 blocos. As eleições, as sondagens que vão saindo não são conclusivas. Não são conclusivas, mas mostram claramente que o país não está satisfeito com o governo e o PSD não está a descolar nas sondagens. Portanto, aquilo que me parece é que dizer por aí simplesmente que nós somos a virtude no meio não chega. E quer dizer... Não te incomoda esta equiparação entre Chega e Partido Socialista? Não me incomoda porque... No que pode resultar para não a leitura política? Não me incomoda por uma única razão. É completamente não credível. Quem é que olha para José Luís Carneiro e para André Ventura e diz: pois eles são a mesma coisa, são ambos irresponsáveis, extremistas, populistas, e eu sou aqui o garante da virtude? Não é isso que, não é isso que eu estou a ver no Água mole em pedra do o eleitorado. Eu não estou a ver o eleitorado a aderir a essa leitura. Acho muito difícil pintar José Luís Carneiro como um perigoso extremista. Sim. Vindo aliás, de Pedro Nuno Santos para José Luís Carneiro. Que se fosse Pedro Nuno Santos o líder do PS, ainda podia eventualmente ele tentar vender essa... Não é assim. Aliás, as sondagens estão a mostrar que o José Luís Carneiro está a merecer a preferência dos portugueses como candidato a primeiro-ministro. As sondagens basicamente dizem que os 3 blocos estão empatados. E é isso que eu digo há muito tempo, e acho que ainda não se ultrapassou isso, e também por isso lamento informá-los, aos dois, mas vocês os dois estão enganados. Ok. Porque a questão de as pessoas olharem, de que ninguém, o que o Pedro estava a dizer, que eu discordo frontalmente, é de que as pessoas olham para o José Luís Carneiro e para o André Ventura e veem coisas diferentes. Sim, olham coisas diferentes. Mas há um acumular habilmente construído, não vou dizer... Que é tudo igual. De que há um ódio, eu vou utilizar a mesma palavra, um ódio ao Partido Socialista e aos socialistas, que é uma coisa muito complicada. Muito complicada. Sim. E, portanto, quando alguém... Porque eu não estou só a pensar no PSD e naquilo que no PSD se transformou quando analiso as palavras de Montenegro. Eu estou a olhar para o sistema todo. É que quando alguém, com a relevância nacional de um primeiro-ministro, equipara um partido ao outro, está a colaborar de uma maneira clara. E não é a primeira vez, estavas a falar há pouco da Kamala Harris e do Trump, depois do seguro... E André Ventura, agora o PS chega. E com este discurso está a colaborar ativamente numa equiparação que é péssima para a democracia. E repara como isso é uma miopia. Eu não consigo escolher entre Kamala Harris e Trump. Hoje em dia os portugueses, esmagadoramente, odeiam o Trump. Eu não consigo escolher entre o candidato do espaço que está à nossa esquerda e o candidato do espaço que está à nossa direita. 2/3 do eleitorado e a maioria dos eleitores da AD votaram de um dos lados. Claramente esses não se confundiram. Portanto, estar a dizer a mesma coisa a propósito de José Luís Carneiro e de André Ventura, do Chega e do Partido Socialista, eles podem dizer isto, podem dizer: há muita gente que não gosta do PS. Está bem, isso vai-lhes dar votos? Alguém acredita que o José Luís Carneiro é igual ao André Ventura? Não, mas de algum sítio vêm os votos do Chega. Claro, mas esses votos vão para a AD? Não, mas vão para o Chega. Esses votos que estão a ir para o Chega vão para a AD
porque os eleitores que eram do Chega acham que o José Luís Carneiro é um radical. Pedro, mas cria Os eleitores comunidade. os eleitores que votam no Partido Socialista vão deixar de votar ou de manifestar a preferência pelo Partido Socialista porque acham que o Partido Socialista é igual ao Chega? Vão votar na AD por causa disso? Pedro, mas cria dissensão. Aquilo que estou a dizer... Claro que cria dissensão, cria fronteira, cria barricadas. 30 segundos para cada um para fechar. Vamos ao Bloco Central. Para fechar, só vou dizer isso. Eu acho que é uma declaração infeliz, mas acho sobretudo que é uma declaração politicamente ineficaz. Porque não tem credibilidade. Tu, para mandar as mensagens para matar alguém ou para puxar pelo eleitorado, para mobilizar o eleitorado, tens que dizer uma coisa que as pessoas digam. É verdade. Olha, este tipo está a dizer uma coisa que me faz sentido. Aquilo não faz sentido nenhum. Pedro, mas há uma coisa que é muito importante, que é o grão a grão enche a triste galinha ao papo. Eu só estou a ver o papo deles a diminuir nas sondagens. E o que está a acontecer, e já não é de agora, é da criação de um ódio a determinados setores democráticos que é inexplicável e que ele ajuda. Chegamos ao final do episódio, o momento em que os comentadores residentes fazem as suas propostas culturais. Lembro que elas podem ser consultadas por escrito na apresentação do Bloco Central nos sites do Expresso e da SIC ou na aplicação que tem no seu telemóvel, a partir do momento em que, obviamente, os comentadores residentes as enviam aqui para o Gustavo Carvalho, porque às vezes as pessoas chegam lá e ainda não está lá. Mas se insistirem, vai lá estar. Esta semana começa o Pedro Marcos Lopes. Minha primeira nota é de homenagem a duas pessoas que eu tenho aqui à minha frente, que é o Gustavo, o nosso grande técnico de som, e o Paulo Baldaia, que estão vestidos talvez da forma mais brilhante e mais bonita que eu alguma vez os vi vestidos. Estão os dois vestidos de azul e branco e vou-vos dizer uma coisa, foi uma festa... Só para situar as pessoas, houve uma foto do coletivo aqui na empresa... Expresso e SIC, somos 30 e tal, e hoje tirou-se uma fotografia. E olha, e digo... em Lisboa. Em termos de interesse, interesses, eu estive também na festa do Futebol Clube do Porto. Aqui estamos três eu também sou do Porto contra um de Leixões. Também sou portista e foi muito bonita a festa e foi sobretudo uma festa... entre nós e quando as pessoas se reúnem assim só para celebrar um interesse em comum é sempre uma coisa muito bonita. Bom, deu vídeos muito bonitos. Agora, o que eu vos trago é aqui há uns tempos o Pedro Cisa Vieira recomendou um filme muito bonito que se chama Valor Sentimental do Joaquim Trier, o norueguês. Um filme verdadeiramente bonito. Entretanto, eu também o vi e abriu muita curiosidade. E fui ter a trilogia que o Joaquim von Trier fez, que já não é recente, e que é composta por 3 filmes. O Começar de Novo, não confundir com a célebre música da Simone, o Oslo, 31 de Agosto e A Pior Pessoa do Mundo. Eu gostei especialmente deste terceiro, da Pior Pessoa do Mundo. São filmes extraordinários... e de uma cinematografia que está inserida no norte da Europa, que neste momento está em absolutamente expansão e que, na minha modestíssima opinião, como eu não sou rigorosamente nada especialista em cinema, é uma arte que eu domino muito pouco, mas eu tenho que dizer que as melhores coisas que eu tenho visto nos últimos anos vêm do norte da Europa. E também, contrariando um filho meu com quem tive ontem uma grande discussão, há muito tempo que eu não vejo um filme da terra dos filmes, dos Estados Unidos, que me empolgue, como me empolgaram, por exemplo, como me empolgou, por exemplo, A Zona de Interesse, ou me tem empolgado os filmes de Joaquim Trier. Isso é um conflito de gerações muito normal entre pais e filhos, isso depois passa. Mas este ano houve bons filmes que vieram da América. O meu filho mais novo tem 30 anos. É verdade. Este ano houve grandes filmes até. 4 filmes, o Valor Sentimental, mais uma trilogia. Não, a trilogia que o Pedro já tinha... Certo, mas sim, já recordaste, quem não viu, eu não vi, por exemplo, já estive para ver e acabei por não ver. Mas vais adorar. Convém ver. Pedro Cisa Vieira, as tuas propostas. Bom, a primeira coisa não é propriamente uma proposta, é mais um programa que eu tenho para os próximos anos. Mas por estes dias foi publicada pelo Guardian a lista dos 100 melhores livros de sempre.
e arranjaram um júri composto, pediram opinião a muitos jornalistas, críticos, autores, etc., e compilaram uma lista dos 100 livros do mundo. Eu li aquilo, também já vi muitas reações a essa lista, que faltava muita coisa, que faltava o Steinbeck, etc. Graças a Deus. Mas o que mais me deixou Ele está exasperado... ali de mãozinhas, vai querer entrar. Mãozinha. Não quero entrar, eu estou à espera de que ele vai dizer, que é para eu não lhe bater. Porque nos 10 melhores livros eu li 4. Nos 20 melhores li 8. E nos 100 melhores eu li 16 livros. Nos 100 melhores dessas pessoas, não das que não deram opinião. Desta lista. Se tivesses dado a opinião, a lista era diferente. A lista era diferente. Esta lista é muito refletindo os gostos da época, mas há aqui coisas do cânone que eu confesso que não li. E, portanto, estou aqui a olhar para isto e a dizer assim, eu tenho que ler, pelo menos vou começar pelos 10 primeiros, os 6 que me faltam. E vou continuar por ali, e isso vai ser o meu programa para os próximos anos. Mas é bom que tenham publicado esta lista e que esta lista seja criticada e seja discutida, porque é sempre bom falarmos sobre literatura. Bem. E é muito bom nós podermos perceber o que é que continua a fazer sentido ao fim de séculos das obras terem sido criadas, continuar a falar-nos e ter sentido e falarem sobre então o que é vamos os dois criticar um bocadinho essa lista que eu tenho. Tu achas normal? Essa lista é lamentável. Sim. Desculpa, ele tem toda a razão. O grande valor da lista é que permite discutir e precisamente falar estas discussões. Pois, como é que costuma acabar com uma música, sugeria que ouvissem o último disco que saiu agora no Spotify, de uma banda chamada Brooklyn Funk Essentials. É uma banda que já tem 30 anos, uma banda de Nova York, que faz música mais diversa, funk, soul, acid, jazz, alguma house, hip hop, etc. E que, na sua última composição mais recente, foi buscar uma secção de sopros muito interessante, com 3 metais europeus, um saxofone, um trombone e um trompete. O trompete é a nossa Jéssica Pina, que é a trompetista, cantora extraordinária, que faz parte da banda. O álbum é muito interessante e eu sugeria que ouvissem o Black Butterfly, que é a faixa que dá título ao álbum e que é bastante... É muito interessante e muito... É muito bom ver também uma portuguesa no meio disto. Deixa-me só... Eu não pus a música... para lembrar que podem estar aqui, que vão poder ir buscar este disco e também os livros do Guardian, que temos que pôr um link para as pessoas poderem ir ao Guardian ver a lista. Não é aberto a Guardian e chorem com aquela lista. Chorem com mais de metade da lista. Lamentável. Até lá algum livro que as pessoas não devam ler mesmo. 3 ou 4. Pois, 3 ou 4. 3 ou 4 Aliás, é inacreditável como numa lista. É inacreditável como na lista de 100 livros há 7 livros. Eu não quero desmerecer a senhora, mas 7 livros da Virginia Woolf. Deem-me descanso. Há 4 da Jane Austen deem-me 4 da Jane Austen. Nos 20 primeiros. O problema desta lista é que é completamente anglo-saxónica. Claro. Tem coisas... Mas é evidente, aquilo é o Guardian, não é o país. Mas a verdade tem literatura de todo o mundo. Tem literatura de todo o mundo. Mas se não tivesse Ana Karenina e Guerra e Paz... Mas de facto é muito na perspectiva do gosto britânico. Agora, há coisas muito complicadas. Por exemplo, em terceiro lugar está o Ulisses. Eu acho que nunca vou ser capaz de ler o Ulisses de James Joyce. Não é verdade. Ninguém leu o Ulisses. Estudantes, mas de qualquer maneira. Leem, deixa-me acabar então. Mas é bom. Vamos falar apaixonadamente sobre os livros e literatura. Uma música rápida, tens 30 segundos. O meu herói, um dos meus grandes heróis musicais, chamado Stephen Patrick Morrissey, faz 67 anos no dia 22 de maio. E, portanto, eu até ficava mal eu não dizer que tem de se ouvir. Ouçam o I Won't Share You. Na próxima semana voltaremos, já depois da conferência que o Expresso realiza anualmente, em parceria com a nova IMS e com a ABVI, sobre a sustentabilidade no SNS. E esse será seguramente um tema para a próxima conversa. Até lá, tenha uma boa semana. Fique bem.
Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.